Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide bem dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus novamente: Pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez isto. E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e também sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Cuide bem das minhas ovelhas. Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não quiser ir. Amém? Amém. Fecha a Bíblia, pode tomar o seu assento, peço muita atenção nesse momento, pretendo ser muito breve para falar e entregar o que Deus quer entregar ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Amém, igreja? Amém. Eu quero que você inicie essa pregação olhando para o seu irmão e falando para ele assim: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Amém. O tema dessa rápida palavra... O tema dessa rápida palavra é o amor do Mestre. E uma coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias é o seguinte: olha, quem és tu? Quem és tu? O que você tem? Me levando a meditar a respeito de mim mesmo. Você, Senhor, eu sou um homem de Deus, eu sou um jovem chamado pelo Senhor desde o ventre da minha mãe, né? Meu nome é William, o Senhor me conhece melhor do que eu, a explicação que eu posso dar para o Senhor é mínima perto do que o Senhor já sabe. Né? Eu faço a obra, eu sou obreiro, faço isso, faço aquilo e tal, tenho esse dom, tenho aquele outro dom, faço isso na igreja, faço isso com a minha família, não sei o que. Mas o Senhor levou eu a meditar lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que fala assim: olha, se não tiver amor, do que valerá? Ele fala assim: se você falar a língua dos anjos, se você tiver o dom de maravilhas, de profecia, de revelação, o dom de expulsar demônios, de curar enfermos, o dom de pregar, o dom de falar em línguas, interpretar línguas, o dom de tantas outras coisas, mestrado, chamado no apostolado, no presbitério. Se você tiver tudo isso, filho meu, se não tiver amor, de nada valerá. E se você tiver tudo isso e quiser tentar comprar a gratidão de Deus, comprar o galardão, dando seu corpo para ser queimado em favor de alguma vida, nada valerá. O Senhor tem falado muito ao meu coração porque eu sou uma pessoa, igreja, que o meu passado as pessoas não conhecem muito bem. Né? As pessoas veem a gente hoje, sabem que a gente faz a obra, faz de tudo para dar um bom testemunho, mas não sabem de onde a gente saiu, não sabem das trevas que a gente era envolvido, não sabem das práticas malignas que a gente acabou praticando. E eu, no meu passado, fui uma pessoa muito ruim, assim, mas de maneira oculta, as pessoas não sabiam, não transparecia, só que era uma pessoa difícil de perdoar, que quando pegava raiva das pessoas, não perdoava, guardava rancor, e o inimigo, uma grande etapa da minha vida, me transformou numa pessoa vingativa, uma pessoa que queria o mal de quem fazia o mal para mim. Uma pessoa que programava, que maquinava o mal, num futuro, né, num passado distante. Mas ele fez isso. E uma ruindade no coração que eu não sabia de onde que vinha, sabe? Ruindade, um ódio por pessoas próximas a mim, da minha família. Pessoas assim que fizeram mal para alguém que eu amava, ou fizeram mal para mim. Eu pegava raiva, pegava ódio, queria ver aquela pessoa morta. E até maquinava coisas contra a pessoa na minha mente. Eu não sabia de onde vinha aquilo. Porque eu sou crente evangélico desde os 4 anos de idade. Já ia com a minha avó na igreja, né? Tava comentando também com a irmã que a Zaida, né, ia na igreja com a gente. Eu converti junto com a minha família praticamente mais ou menos na mesma época, né? Então desde os meus 4 anos de idade eu sou evangélico. Então não tinha o porquê de eu estar nessa situação.
Mas aí, quando Deus me mostrou, quando eu recebi a libertação e manifestou espíritos em mim, o primeiro espírito que eu vi com os meus próprios olhos, que até então eu achava que todo mundo tinha, menos eu. Eu achava que só tinha que mexer com bruxaria, né? Quem era esses bêbados de ficar caído pra rua, esses drogados de sair noiado pra rua. Eu achava que era assim que funcionava, né? Que bonitinho, crente, né? Sabia da Bíblia, levava o título de evangélico, não tinha demônio. Até o dia que eu fui numa igreja, essa igreja tinha unção, tinha um pastor com autoridade, uma igreja que me acolheu, e na hora da oração forte, foi feita a oração forte, eu manifestei. E a primeira coisa que o demônio falou na minha boca foi ódio. Ódio. E a hora que eu ouvi com os meus ouvidos que a minha boca tinha acabado de pronunciar, aí eu entendi o porquê que eu tinha tanto ódio no coração. Porque eu era uma pessoa que tinha tudo para amar o meu próximo, né? Assim como Jesus, ele nos ensinou, ele deixou esse legado pra gente de amor, de misericórdia. Aí eu entendi que esse ódio não vinha de mim, esse ódio vinha das trevas, esse ódio vinha do maligno, do diabo, o demônio, a entidade que estava no meu corpo, no corpo de uma criança praticamente, de 13 anos, era uma força das trevas. Então, quando esse espírito saiu, eu pude usufruir do amor de verdade, eu pude amar as pessoas, eu pude esquecer o que fizeram contra mim, contra aqueles que eu amo. Então, daí, depois disso, amém, né? Foi mais fácil amar, só que não foi 100% fácil. Desde então foi travada uma guerra dentro de mim, porque vira e mexe o inimigo tenta trazer de volta aquela pessoa que não perdoava, aquela pessoa que tinha dificuldade de dar outra face, aquela pessoa que se irava fácil, que odiava fácil, que pegava rancor e não liberava perdão. Então é uma constância, igreja, nos últimos tempos, uma coisa que eu tenho percebido que Deus tem falado, é o seguinte, é o que eu acabei de falar sobre o amor. Se você fizer tudo que você fizer na obra, se você tiver cargo, se você tiver dons, se você tiver autoridade, tiver poder, tiver ministério, tiver reconhecimento dos teus líderes, da tua igreja, se você tiver tudo, mas o principal no teu coração você não tiver, que é o amor e a misericórdia, de nada valerá. Imediatamente falei, Deus do céu, me muda, Senhor, eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. O inimigo tenta, porque cada um tem a sua área de batalha, a sua área de guerra, né? De sensibilidade, de dificuldade, alguns na área sexual, outros na área dos vícios, vício de droga, vício de pornografia, vício de cigarro, de bebida, não sei. Cada um tem a sua área de batalha. E essa era uma das minhas áreas de batalha. Eu falei para Deus, Deus, muda a minha vida, muda o meu coração, me muda, me transforma. E Deus, nos últimos tempos, tem me surpreendido, igreja. Tem mostrado para mim que a pessoa que eu fui no passado não existe mais. E o que acontece de vez em quando, tentando retornar aquela pessoa vingativa, não é eu, não é a minha carne, é o inimigo tentando me fazer voltar assim numa coisa que eu já superei, numa coisa que ele já me libertou. E por que eu estou dando esse exemplo de mim? Porque todos vocês sabem as suas áreas de batalha. Porém, independente da sua área, nós nunca podemos deixar de lado essa palavra que diz: você me ama? Jesus te pergunta hoje. Aleluia. Você me ama, Carol? Jesus te pergunta, você me ama, Felipe? Jesus te pergunta, você me ama, Rose? Você me ama, Vanessa? Você me ama, querida? Jesus manda perguntar, amém. Todo mundo vai falar que ama. Gente, você me ama, querido? Estou no escuro aqui, não tá me vendo. Tadinho. Amar Jesus é algo muito fácil. Jesus é uma pessoa amável, maravilhosa, que fez de tudo por nós. Jesus nunca fez nada contra nós, fez, queridos? Não, pelo contrário, ele fez tudo de bom que ninguém nunca faria por nós. Nem a nossa mãe, nem a pessoa que nós mais amamos na terra teria potencial de fazer tudo o que ele fez por nós. Então amar ele é fácil. Só que quando nós tocamos no assunto de amar o nosso próximo, aí é uma coisa mais estreita. Por quê? Porque o nosso próximo nos engana. O nosso próximo se levanta contra a nossa vida. O nosso próximo pode falar mal contra nós. O nosso próximo pode nos fazer passar por uma humilhação. O nosso próximo pode virar as costas para nós quando nós mais precisamos dele. O nosso próximo, nós podemos fazer de tudo por ele ser ingrato. O nosso próximo pode ferir alguém que nós amamos. O nosso próximo pode nos decepcionar em várias áreas.
E aí que entra essa palavra que estou falando ao vosso coração nesta noite. Quando Jesus, nesse momento, era o momento dele na terra, e todos nós sabemos que ele era o amor em pessoa. Jesus é uma pessoa inexplicável. Não tem uma pessoa na terra para me comparar a Jesus. Não tem um exemplo, pegar os grandes homens de Deus, os grandes pregadores. Não tem. Jesus é inexplicável. E ele era tanto amor que, pelo mais que ele vinha trazer uma palavra que confrontava as verdades de muitas pessoas, ele falava: eu sou o filho de Deus. E muitos de lá não acreditavam que o filho de Deus poderia ser pobre, filho do carpinteiro, ter, né, uma família humilde, não ser influente na sociedade lá em Jerusalém. Ninguém acreditava, né? Porém, aquele povo do coração quebrantado se deixou acreditar. Eles acreditaram que o mestre era de fato o mestre. Porém, o amor que ele tinha, gente, ele arrastava multidões. Aleluia. Ele arrastava 5.000 pessoas, milhares de pessoas. Ele fazia com que as pessoas se apegassem tanto a ele que elas se esqueciam das necessidades pessoais delas. Ele ficava quantos dias? 2 dias pregando, e as pessoas só ouvindo ele pregar. Só ouvindo as palavras saindo da boca de Jesus. Palavras de ânimo. Porque a pregação de Jesus era diferente, igreja. A pregação tinha poder. A pregação, ela era de um domínio sobre a carne de quem ouvia, ela envolvia as pessoas, ela era tão notória, tão real, que as pessoas se sentiam, tocadas. Eu imagino que o poder de Deus envolvia essas pessoas. As pessoas não queriam saber de beber água, não queriam ir no banheiro, não queriam comer, queria só ouvir ele pregar. Diferente de hoje nos cultos, né? Que muita gente não vê a hora de acabar, muita gente fica pra lá e pra cá durante o culto, vai no banheiro, bebe água, não sei o que, demora. A palavra de Jesus era outra coisa, era diferente. Fazia todos, não um ou outro, todos que estavam ouvindo, ficarem estáticos, só olhando pro mestre, só querendo mais algo da parte dele. Ele falou 1 hora, fala mais 1 hora, falou mais 1 hora, fala mais 2, fala mais 3, que eu tô aqui. Porque quando ele falava, milagres aconteciam. Ele não só pregava, não, ele pregava e quem estava cego começava a enxergar. Quando ele pregava, quem era mudo começava a falar, quem era endemoniado era liberto, quem tinha qualquer forma de dificuldade, né, quem estava brigado se consertava. Eu imagino que nos cultos de Jesus era um concerto total entre as famílias de Jerusalém, porque aí o pai ouvia a palavra, a mãe ouvia a palavra, o filho ouvia a palavra, e quem estava de mal se consertava, havia um conserto, havia um perdão. Não é que nem hoje que a gente fala do perdão e as pessoas elas ouvem agora, né? As pessoas elas ouvem agora e amém, nossa, que lindo, vamos perdoar. Só que daí chega em casa, não perdoa nada, continua a mesma coisa, mesmo campo de batalha, tá sem conversar com fulano, né? Ouve a palavra de perdão, fala que vai perdoar, não perdoa nada. Não era assim, gente. Quando Jesus pregava, era lá, era instantâneo. Do jeito que ele falava, eu acredito que já era aqueles abraços, aqueles beijos, aqueles apertos de mão, falando assim, me perdoa, e se consertava lá naquele momento. Então, o legado de Jesus foi espetacular. E nesse momento aqui, Jesus estava ensinando nada mais, nada menos do que ele sempre ensinou, que é o amor. Porque sem amor não tem como expulsar demônios, sem amor não tem como curar enfermo, sem amor não tem como pregar a palavra, sem amor não tem como fazer milagre, multiplicação, que nem ele sempre fez. Então, nesse momento, ele estava treinando os discípulos dele. Por quê? Os discípulos eram aqueles que seriam os representantes, os sucessores dele. Porque Jesus não estaria para sempre na terra. Estaria? Não, ele veio temporariamente, em carne. Ele viveu 33 anos, ele com 30 anos começou o ministério dele, com 33 ele foi morto, crucificado e depois ressurreto. Era temporário o tempo dele aqui, mas ele sabia que ele precisaria deixar representantes, sucessores dele. Esses sucessores quem eram? Eram os 12 discípulos, que depois se transformaram em 70, depois de 70 geraram 5.000 e encheram aquela região. Então nesse momento ele faz uma interrogação na cabeça de todos que lá estavam. Faz de conta que aqui todo mundo é discípulo, o mestre está aqui, e estão todos sentados em volta da mesa, e do nada ele faz uma pergunta que ninguém esperava que ele faria para o discípulo que era o mais efetivo, o que mais transparecia, que é Pedro. E ele falou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que eles? Primeira pergunta de Jesus. Aí Pedro, falou assim: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. E Jesus, eu imagino que ele olhou, analisou
Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus imediatamente respondeu, apacenta as minhas ovelhas. Aí depois perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro, diz a palavra, que ficou ressentido, ficou magoado. Achou que Jesus estava duvidando dele, achou que Jesus estava invalidando a palavra dele. E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E Jesus pela terceira vez disse, apacenta as minhas ovelhas. Por quê? O que Jesus queria trazer essa grande revelação por trás dessa pergunta tão simples que ele fez? Que se você me amar e não amar minhas ovelhas, não adianta nada o teu amor, Pedro. Se você me amar, mas não amar o cego, não adianta nada, Pedro. Se você me amar, não amar o pecador, não adianta nada o teu amor por mim, Pedro. Se você me ama, mas não perdoa o teu irmão, não adianta nada, Pedro. Se você me ama, mas porém continua sendo essa pessoa irada que você é, Pedro, essa pessoa rancorosa, essa pessoa que tem ressentimento, essa pessoa que não perdoa, essa pessoa que leva para a vida inteira uma rincha e nunca chega para pedir perdão, e quando a pessoa chega, ainda faz graça, ainda faz frescura, não perdoa, vira as costas, abandona. Você não me ama, Pedro. Jesus, o amor que Jesus nos ensinou, vai muito além das palavras, vai muito além das canções, vai muito além de qualquer outra coisa. Ele é um amor com atitudes. O amor que você olha e você vê o amor. Eu não me contento, igreja, eu não me contento com pessoas que falam para mim que me amam. Não, eu não me contento. Eu quero ver esse amor. Do mesmo jeito que não se contente, é o meu conselho para você. O meu conselho para você é o seguinte, a pessoa fala que te ama, bem. Louvado seja Deus, ela está declarando, é o princípio de todas as coisas. Mas e cadê o amor na hora da atitude? Cadê? Uma pessoa só prova para outra que a ama na hora da atitude. Na hora que eu erro, eu falar para você que eu te amo e você falar assim, William, eu também te amo, é muito fácil agora, mas e se amanhã eu errar com você? E se amanhã você quiser uma oração e eu não tiver num dia bom, falar assim, irmão, sinto muito, eu não posso orar. Coisa que eu não costumo fazer e nunca fiz, graças a Deus. Mas e se eu fizer? E se você precisar de um conselho meu amanhã e eu não estiver disponível para te ajudar? E se pior, eu te decepcionar? Você ainda vai me amar? Você ainda vai me ter em estima? O meu respeito, na tua opinião, não vai cair? Você vai me olhar com outros olhos? A maioria vai. Porque nós somos carne, a realidade é essa, nós amamos quando a pessoa satisfaz a nossa vontade, quando a pessoa atende às nossas expectativas. Isso acontece muito com os pastores, os líderes de igreja, eles fazem de tudo para as ovelhas, eles vão atrás, eles oram, eles jejuam, intercede, faz visita, dá oportunidade, investe na pessoa, dá chance. A pessoa vai lá, fala que ama, fala que está junto até o fim, até a volta de Cristo, que não vai desistir. Não, somos um, sou um contigo. Só que daí quando isso aqui acontece, a pessoa já vira as costas, a pessoa já fala mal, a pessoa abandona a igreja, a pessoa abandona até a Cristo, dependendo da situação. Isso não é amor, isso aí é sentimento, isso aí é emoção. Emoção, diferente de sentimento. Então Deus está passando nós tudo aqui, igreja, numa peneira hoje. Eu sei o que você diz que você sente, porque você disse para o seu irmão aqui agora, eu te amo. Mas Deus está passando a peneira falando assim, se ele errar com você, você continua amando ele? Se você ficar sabendo que ele falou mal de você, você continua amando ele? É aí que tá. É o amor que passa pelo fogo. É o amor que passa pela guerra. É o amor que passa pela contenda, pela decepção. Nós temos esse tamanho de amor, porque se nós não temos, nós precisamos adquirir esse amor hoje. Aleluia. É o amor que Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles sonharam para as nossas vidas. E Jesus, ele não perguntou para Pedro, ele não estabeleceu condições na hora da pergunta. Não, ele só perguntou, tu me amas? Ele disse assim, apacenta as minhas ovelhas. Ele não disse assim, apacenta as minhas ovelhas que te dão bom gosto. Apacenta as minhas ovelhas que são santas. Apacenta as minhas ovelhas que são fáceis de apacentar. Apacenta as minhas ovelhas que vão satisfazer você, que vão te atender, vão te ajudar, vão estar junto com você na obra. Apacenta as minhas ovelhas que não vão falar mal de você, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas que não vão xingar você, que não vão te humilhar, que não vão virar as costas para você. Não, ele não especificou. Ele disse apacenta minhas ovelhas no geral. É no geral. E nós temos muitos exemplos de amores muito grandiosos, igreja.
amores mesmo, pessoas assim que amaram, que são exemplos de amor na Bíblia. Jesus é o maior, mas temos muitas outras pessoas. Nós temos os apóstolos, nós temos o apóstolo João, né, que foi chamado de apóstolo do amor. Pessoas que amaram mesmo, mas nós também temos grandes exemplos de pessoas que foram más. Pessoas que foram malignas, assassinas, mentirosas, caluniadoras, que se levantaram, que mataram pessoas. Nós temos vários exemplos. Nós temos Caim, nós temos Jezabel, nós temos Judas, nós temos Acabe, nós temos o próprio Satanás, nós temos Absalão, nós temos Herodias, nós temos Herodes, nós temos inúmeras pessoas, né? São muitos vilões que a Bíblia traz. E qual era a diferença desse povo tudo, com exceção de Satanás, que é espiritual? Todos que eram de carne eram feitos no mesmo material que nós somos. Então por que uns tiveram grandes experiências no amor e outros grandes experiências no ódio e na maldade? Por quê? Porque não são feitos do mesmo material? E se somos todos filhos do mesmo Deus, não era para todos nós tendermos para o bem? Termos uma facilidade maior de ir para o bem, de ir para a luz e não para as trevas? Simplesmente eu te digo, querido, todos nós possuímos ao nosso redor luz e trevas lutando. Luz e trevas. A luz que te traz, que te traga para Deus. Que te puxa para a bondade, para a caridade, para o amor, para o perdão. E do outro lado as trevas te puxando para a maldade, para o ódio, para o rancor, para a inveja, para os ciúmes, para a cobiça, a ganância, a mentira, a traição, a prostituição, o vício, a enfermidade, tudo o que o inimigo quer. Então a diferença de nós hoje, igreja, é o seguinte: nós temos a liberdade de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Aqueles que eram do material que nós somos feitos, que escolheram o caminho da luz, devem ser os nossos exemplos. Exemplos a serem seguidos. E aqueles que escolheram as trevas, que marcaram sim suas gerações, mas de maneira maligna, nós devemos usá-los como exemplo de o que não ser, do que fugir, do que ter distância. Que eu disse numa oração ontem para uma pessoa que eu estava orando, falei assim: não se esqueça, querido, quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe de Satanás você estará. E quanto mais longe de Deus você estiver, mais perto de Satanás você estará. É assim que funciona, é luz e é trevas. Se você se aproxima da luz, o diabo não consegue ficar próximo de você. Se afasta da luz para você ver. Se afasta daquele que é o condutor, daquele que é a brilhante estrela da manhã, aquele que é a luz do mundo para ver. Se você não cai em trevas, se o inimigo não te destrói. É assim, infelizmente é assim. E, queridos, eu também hoje, na hora que Deus já testificou que era essa palavra, eu comecei a pensar, falei assim: nós tem muito exemplo de pessoas que amaram na humanidade, né? Porque usar exemplos da Bíblia, amém, foi há milhares de anos atrás, mas e na atualidade? Dá um exemplo para mim, papai. Uma pessoa que foi muito bondosa, né? Bondoso. Quem? E o Senhor, sabe quem que o Senhor trouxe no meu coração? Madre Teresa de Calcutá. Alguém já ouviu falar dela? Levanta a mão aí quem já ouviu falar dela, né? Uma católica, mas que, igreja, eu falo pra vocês, viu? A religião evangélica é cheia de muitas pessoas boas, mas só que é difícil quem chega, pelo menos, a se comparar ao tamanho que aquela mulher foi em bondade. No tamanho que aquela mulher foi em caridade. Porque ela foi uma mulher, ela existiu. Se hoje endeusam ela, não é problema meu, mas eu tô falando a critério de pessoa, como ser humano. Gente, uma mulher que dedicou a vida dela inteira aos pobres. Ajudar. Ela podia ter escolhido um caminho mais fácil, mais tranquilo, mas não. Ela fundou escolas, ela fundou lugares para os leprosos, ela fez caridade, ela não tinha dinheiro, era pobre assim como nós, mas ela correu atrás de ajuda para pessoas que ela nem tinha contato, que ela nem tinha parentesco. Um exemplo de bondade, um exemplo de pessoas assim que chegavam lá, pessoas más, pessoas de diversas religiões, de diversas fés, islâmicos, pessoas espíritas, budistas. Ela ajudava, ela estendia a mão, era um exemplo vivo de amor. Se ela foi reconhecida por esse amor, eu falo pra você que o reconhecimento pelo amor dela foi bem merecido. Ela foi uma pessoa que deixou um grande legado na terra. E Deus, Ele me levou a pensar, falar assim: Senhor, quem sou eu perto dessa mulher? Em bondade,
Porque pro pobre, pro necessitado, pro doente, pro mendigo, não importa se você é crente, não importa que igreja você vai, não importa o teu cargo eclesiástico, não importa a autoridade que você tem no mundo espiritual. Ele está precisando de comida, ele está precisando de alimento, ele está precisando de roupa. Aí o que acontece? Nós oferecemos Jesus assim como Pedro. Qual que era o nome daqueles dois da porta do templo mesmo? Era Pedro... Eram dois apóstolos, se eu não me engano. Eles chegaram lá, me deu um branco aqui agora, mas fala, é isso mesmo, Pedro e João. Chegaram na porta do templo, tinha um mendigo lá, cego, e ele pediu dinheiro para eles, pediu esmola para eles. Eles falaram assim, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Ele imediatamente se levantou. Porém, como igreja, nós muitas vezes deixamos lá em cima o nosso recurso espiritual para oferecer para as pessoas, só que lá embaixo o recurso natural que anda junto. O recurso porque as pessoas precisam da nossa caridade também. Isso é amor. Amor não é só você orar pelas pessoas. Orar é fácil, não cobra nada. Eu posso fazer uma oração para você aqui de 1 hora. Não está pesando no meu bolso, não está custando para mim. Não está custando energia da minha casa, não está custando dinheiro do meu salário, não, é de graça. E na hora de ajudar quando você pode ajudar e você não ajuda? E na hora de alimentar o que está faminto? E na hora de dar água para aquele que está sedento? E na hora de fazer uma visita no hospital para aquele que está enfermo? E uma visita para o teu familiar? Uma visita para o teu familiar que precisa da tua ajuda? Né? E nessa hora, como estamos agindo? Qual amor nós temos praticado? Porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obras é morta. Aleluia. E nós, como igreja do Senhor, se nós estamos cumprindo verdadeiramente a palavra do Senhor que diz que se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, nós devemos melhorar o nosso coração. Nós devemos ser pessoas mais caridosas, pessoas que assim como usando o exemplo de várias pessoas que foram caridosas, nós devemos usar também. Nós devemos olhar para o mendigo, olhar para o andarilho, olhar para o doente, para o enfermo. Não devemos olhar com olhos somente Deus tem misericórdia. Não, você tem que ter misericórdia. Porque Deus ele já tem, você não precisa pedir misericórdia para Ele em coisas que Ele já tem. Mas é a tua misericórdia como que está? Temos que olhar para aqueles necessitados, para as pessoas que precisam da nossa ajuda, e não somente ter dó, mas sim fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar. Isso é amor, isso é caridade, isso é usar os nossos dons e conciliar o poder espiritual que você tem com o teu recurso que você tem natural. As pessoas precisam, porque muitas delas, você chega, eu vejo quando a gente está evangelizando, que a gente vai nas casas, né? Quando a gente chega para oferecer Jesus, muita gente não quer saber não. Mas pergunta pra gente, fala assim, ó, você tem uma cesta básica aí? Pode me ajudar? E muitas vezes eu tive que responder, não tenho. Mas posso fazer uma oração? Não, oração eu não quero. Oração eu não quero. Tá errada a pessoa de falar assim? Tá errada. Mas e se eu tivesse uma cesta básica, não seria mais fácil de eu entrar dentro dessa casa e levar uma palavra, pregar o evangelho, fazer uma oração para essa pessoa se converter? Então é uma coisa que todos nós, igreja, vamos mudar essa estagnação que está na nossa mente, de que evangelho é só isso, só ajuda espiritual, só ajuda falada. Não, o evangelho de Cristo é totalmente diferente, era diferente. Ele amava. O que ele tinha para fazer, ele tirava dele para dar para o próximo. O que ele podia fazer, noites não dormidas. Imagina quantas noites Jesus não dormiu passando orando pelos pobres, pelas viúvas, pelos necessitados, pelos enfermos, pelos doentes. Nosso coração, como igreja do Senhor, tem que se compadecer de todos eles. Tem que ajudar. E outra coisa também, o pecador é aquele que estava conosco outrora, mas acabou sendo atacado, sendo afetado, saiu do evangelho, pecou, foi escandalizado, abandonou a Cristo. Nós como igreja, nós não devemos julgar, nós devemos amar, não devemos apoiar e nem aprovar a conduta insolente. Mas nós devemos palavras de amor sobre essas pessoas. Nós devemos ter misericórdia deles. Podia ser eu, podia ser você. Assim como eu posso falar para vocês de experiência própria, que eu já cheguei a desviar, que eu já cheguei a cair, que eu já cheguei a sair da igreja. E eu lembro como se fosse hoje das pessoas que foram atrás de mim e das pessoas que não foram atrás de mim. Das pessoas que viraram as costas para mim. Eu nunca vou esquecer. Porque no momento que você mais precisa é aí que você vê com quem que você realmente pode contar. Então nunca julgue, nunca vire as costas. A não ser que a pessoa não queira mesmo o teu amor, não queira mesmo voltar para Cristo, não queira mais nem contato com você.
E mesmo assim você não pode excluir ela. Mesmo assim você não pode rejeitar ela. Ela pode voltar amanhã. E ela pode estar dando esse testemunho que eu estou dando. E falando assim, ó. Eu posso mencionar aqui, ó. Quem foi atrás de mim. Eu posso mencionar aqui quem falou uma palavra de vida. Eu posso mencionar aqui quem me amou mesmo quando eu estava no pecado. Pode ser amanhã. Pode ser depois de amanhã. Pode ser. Que essa pessoa volte. Então o que eu ministro para a igreja nessa noite, igreja, é uma coisa que Deus tem falado comigo, primeiramente. Glórias. E depois eu passo para você. O amor, Ele me cobrou do amor. E através desse amor Ele está te cobrando também. Como tens amado? Como tens amado o teu próximo? Gente, amor, antes de ser um sentimento, é uma decisão. Aleluia. Vou repetir. Amor, antes de ser um sentimento, é uma decisão. Porque não é fácil você amar quem faz o mal para você. Você decide primeiro amá-lo, decide passar por cima do que ele te fez de mal, decide perdoar, depois o sentimento Deus vai colocando. Um sentimento de misericórdia, um sentimento de fazer o oposto do que ele fez para você. Esse é o verdadeiro amor. É o amor que eu te prego. É o amor que eu ministro ao teu coração. Glória a Deus. Viu, igreja? Porque eu vejo, olha, um outro exemplo, gente. Eu vejo muito os espíritas fazendo muita caridade hoje em dia. Eu vejo eles fazendo muita doação aos pobres, aos asilos, sabe, às instituições. Eles dão brinquedo para as crianças. Eu já vi muita ordem Demolei também dando brinquedo para as crianças na época do Dia das Crianças. Eu já vi muito católico fazendo obra de caridade nos hospitais. Eu já vi tudo isso. E gente, independente do que eles seguem, da fé deles, como pessoas, gente, eles são exemplos para nós. Como pessoa. Então, acho que nós evangélicos devemos, sim, ter esse entendimento também de que não é o suficiente não a tua fé. Não é o suficiente não você falar Deus te abençoe. Você tem que abençoar também. Vamos mudar esse conceito hoje. Vamos ser pessoas mais caridosas, pessoas mais abertas, não pessoas metidas, pessoas arrogantes, que passa perto do andarilho nem olha, que passa perto do bêbado, rejeita, né? Claro que há casos e há casos, né? Não tem como a gente sair por aí abraçando o mundo. A gente, né, estamos todos na mesma situação. Ninguém aqui é rico, ninguém aqui tem nenhuma classe superior, não. Mas mesmo assim, gente, que nem eu dei o exemplo da Maria Teresa, ela também não estava. Ela tirava do que ela não tinha para ajudar o próximo. Então vamos usar esse exemplo que antes de qualquer ser humano já foi dado por Jesus Cristo, já foi dado pelo próprio Deus. O amor seja a tua maior arma, porque assim Deus vai te encher de unção, de poder, de autoridade. Se você quer pregar para aqueles que estão no pecado, primeiramente ame a eles, porque senão eles nunca vão te ouvir. Se você quer pregar para aquele que está enfermo, ame ele primeiro, porque senão a tua pregação não vai valer de nada para ele. Vão ser palavras vazias, vão ser palavras sem conteúdo. Ame antes de querer fazer a obra, porque isso é obra. Amor é obra. Quem nos disse isso? O Mestre. Porque você pode pregar, você pode louvar, você pode ministrar, curar, expulsar demônios, só que se você não tiver o amor no teu coração, isso tudo está invalidado na presença do Senhor. E tudo que nós, Igreja do Senhor, não queremos é que todas as nossas obras venham ser obras de palha, que o fogo vai queimar no grande dia. Não! Nossas obras têm que ser de ouro, de diamante, têm que ser de prata. Nossas obras têm que ser obras que vão estar permanentemente no coração de Deus. Aleluia. Porque o Senhor nunca vai esquecer de cada boa obra que você fez. Amém, igreja? Que a palavra do Senhor diz que no grande dia, coloque-se de pé. No grande dia, estou encerrando, preste atenção aqui rapidamente. A palavra do Senhor diz que no grande dia, Ele vai olhar para muitos e vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Por quê? Em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos milagres, profetizamos. Ele disse: não, apartai-vos de mim, porque quando eu tive sede, não me destes de beber. Quando eu tive fome, não me destes de comer.
Quando eu estive preso, não fostes me visitar. Quando eu era peregrino, estrangeiro, vocês não me acolheram em suas casas. Quando eu estava nu, vocês não me deram roupa para vestir. Quando todos me rejeitaram, não foi de vocês que eu tive abraço, que eu tive carinho. E eles, com toda a indignação do mundo, perguntaram, mas quando? Quando fizemos isso contra ti? Quando tu teve fome, nós não te demos de comer, teve sede, não te demos de beber, e assim respectivamente, quando, Senhor? E ele lhe dirá, o que fizestes ao menor dos meus, a mim fizeste. Quando você fez para o menor dos meus, a mim você fez. Quando você deixou de fazer para os meus menores, a mim você deixou de fazer. Foi aí que você errou. Porque pelo mais, nesse versículo fala que eles expulsaram demônios, amém, as obras. Curaram enfermos, amém, obras. Profetizaram, obras. Fizeram maravilhas, milagres, obras. Só que, e o complemento do versículo? E o resto? E a sede que você não matou? E a fome que você não saciou? E a veste que você não vestiu? E a visita que você não fez? E o carinho que você não deu? Tudo isso anda junto. E não é fácil mesmo, igreja, servir Jesus. Aleluia. Mas grande recompensa teremos. Glória a Deus. Imenso peso de glória, na verdade. E sabe o que é isso, imenso peso de glória? É uma glória que você não vai nem aguentar carregar sozinho. Que os anjos vão ter que te ajudar a carregar pelas ruas de ouro. Isso é imenso peso de glória. Amém, igreja? Que essa palavra nesta noite tenha tocado o seu coração. De que nós devemos levar em consideração todas as ordens e ensinamentos do nosso Mestre. Não só 50% da palavra, não só o que convém a nós, mas principalmente o que convém ao nosso próximo. Porque Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E o legado que ele deixou para nós também é esse. Aquele que quiser ser servido, primeiro sirva. Amém, igreja? Assim eu agradeço a minha oportunidade de encerrar aqui minha fala em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.